Pessoal, a aula é sobre a construção do século atual, ou melhor, do mundo atual. Mas para chegar no mundo atual, a gente precisa voltar um pouco no século XX para compreender como as questões foram se construindo até nós termos o processo de globalização, por exemplo. Para isso, eu vou retomar todo o século XX com vocês, uma relação de causa e consequência. É claro que não vou entrar em pormenores históricos, por exemplo, não vou falar de Primeira Guerra. A Primeira Guerra está aqui porque ela é uma passagem importante para a gente na relação de causa e consequência, tá? Então é só para você ter uma noção geral do século XX, como se compreender algumas coisas, com um foco um pouquinho maior na Guerra Fria, mas também a Guerra Fria é um tema para a história. Vocês têm uma videoaula de Guerra Fria, tudo bem? Claro, né, que não podia ser diferente para falar de século XX, que para os historiadores vai ter início, na verdade, no começo da Primeira Guerra Mundial, a gente tem que retomar o final do século XIX. Nisso nós temos a Segunda Revolução Industrial, que vai gerar uma competição entre os países, né, uma competição de mercados, de matérias-primas, etc., entre os países europeus, e isso vai levar a já uma tomada do imperialismo, tudo bem, a busca por matéria-prima, por mercado consumidor, na África e na Ásia. Essa busca ela é feita durante todo o século XIX, só que isso culmina, pessoal, isso tem um momento mais importante em 1884 e 85, no Congresso de Berlim. Então veja, os países europeus buscavam o que a gente chama de 3 M's, né? Buscavam matéria-prima, mão de obra barata, lembrando que a mão de obra nesse momento é barata e não escrava, porque a gente muda o sistema, né? Nós temos agora o capitalismo industrial e não mais o comercial. E, por conta disso, nós temos aqui a necessidade de um mercado consumidor. A busca desses 3 elementos vai ser feita justamente na África, na Ásia e alguns países da Oceania. Em 85, nós temos a decisão final do Congresso de Berlim, que vai traçar aquelas linhas retas, né, no meio do continente africano e alguns países da Ásia, justamente nessa divisão que a gente vai chamar de neocolonialismo ou aí imperialismo. O neocolonialismo é um tema muitas vezes retomado nas provas porque tem ecos na atualidade. Se nós pensamos, né, se nós pensarmos agora em alguns países, em alguns conflitos, a gente vai retomar o processo neocolonial. Por exemplo, o conflito em Ruanda, né, o genocídio em Ruanda de 94, ele tem muito da sua origem no processo colonial, em como esse processo foi tomado, como a população foi dividida, quem foi colocado no poder. Então, é importante a gente compreender o neocolonialismo, que, por sua vez, tem como base um darwinismo social, em que se justifica o neocolonialismo a partir de uma régua de civilização, quase uma régua positivista, né? Em que o mais civilizado seria o europeu e o menos civilizado, esses outros povos. Então, a Europa se veste de uma missão civilizatória, isso no discurso, obviamente o que eles queriam de verdade está aqui, para chegar até a África e a Ásia e justificar o seu imperialismo, né? Também a gente precisa notar aqui que os povos que estavam, os povos originais, né, estavam nesses locais, foram armados e foram inventadas muitas histórias para que pequenos grupos brigassem entre si ou grandes grupos fossem divididos para facilitar esse processo neocolonial. O neocolonialismo, como vocês sabem, é o motivo real da Primeira Guerra Mundial. Então, quando a gente fala da morte do arquiduque Francisco Ferdinando, isso é estopim da Primeira Guerra. Ou seja, o copo de água já estava cheio, a gente colocou a última gota, tá? O copo cheio é o neocolonialismo. E aí a última gota é a morte do arquiduque, é só uma desculpinha para o que vem por aí, que é a Primeira Guerra Mundial, tá? No meio da Primeira Guerra Mundial, né, que foi de 14 a 18, no meio nós temos a Revolução Russa, que faz inclusive com que ela saia da guerra. Isso vai ser muito relevante para a gente depois. É em 1917, se nós estamos em 2007, isso faz 100 anos, isso é um problema do professor de História, cobrem ele. Quando eu tenho a Revolução Russa, pessoal, é o que a gente chama de a praxis, né? A praxis é uma palavra bonita de ciências humanas, que nada mais quer dizer do que a prática, tudo bem? A prática do socialismo real.
Lembrando que eu tenho vários tipos de socialismo, utópico, anárquico e o real, que seria aí o socialismo do Marx e do Engels. Então a prática, né, do socialismo real, que vai culminar em 22 com a fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que não é só Rússia, Cazaquistão, Azerbaijão, Estônia, Letônia, Lituânia, não existiam esses nomes ainda, mas é o que corresponde a essa região. Então, a Ucrânia, né, todo o leste europeu, até aquela região dos países que a gente não sabe bem o nome e quando vai jogar qualquer jogo de estratégia, erra. Bom, é importante a gente lembrar disso, porque já já isso vai ter uma relevância pra gente, então deixa ela aqui no canto. A Primeira Guerra Mundial se desenvolve, isso também é problema de história, se desenvolve, dá início ao século XX, que vai ser chamado por Erich Hobsbawm como o breve século XX, tudo bem? Ou, ainda melhor, uma era dos extremos, tudo bem? A era dos extremos, ele vai dizer isso por conta não só da Guerra Fria, mas também das muitas guerras, da Primeira, da Segunda, do período entre guerras, das guerras das Coreias, enfim, é definido por ele como o breve século XX e a era dos extremos. Lembrando que Hobsbawm é aquele cara que tem livros sobre a era de tudo, né? A era das revoluções, a era do capital. É bem interessante ter essa referência no seu estudo. Bom, quando a guerra termina, nós temos o período entre guerras, que obviamente não chamava período entre guerras quando ele aconteceu, né? Porque não se sabia do que vinha por aí, né? Espera, né? Aguarda que você vai ver o que vem por aí. No período entre guerras, a gente tem uma complicação com a crise de 29, mas como ela é gerada, né? Os Estados Unidos começam a produzir muito. Estava ali na lógica do Fordismo, tá? A gente tem que lembrar, fazer uma relação aí com o conteúdo. Estava na lógica fordista, em que uma das ideias era o fortalecimento do consumo, para além de qualquer outra coisa, tudo bem? Da linha de produção também, mas o consumo era muito fortalecido na lógica fordista. E os Estados Unidos começam a vender produtos para a Europa. A Europa estava arrasada, os Estados Unidos não foi território da Primeira Guerra, né? A Europa estava arrasada no pós-guerra, começou a receber produtos dos Estados Unidos, a comprar produtos, só que a partir aí da segunda metade do 20, ela começa, né, da década de 20, né, ela começa a se recuperar e consumir menos. Se a Europa está consumindo menos, os Estados Unidos deveriam o quê? Parar a produção. Mas ele não faz isso, porque eu estou numa lógica de consumo, de estoque, porque o Fordismo também prevê essa questão do estoque. Então continua a grande produção estadunidense, que obviamente é só o modo de produção que eu estou falando fordista, não é só a empresa Ford em si, né? Começa a produzir, continuar a produzir muito, e nós temos a crise de 29, que é uma crise da superprodução e do subconsumo. A crise de 29, ela é também, como vocês sabem, é a quebra da Bolsa de Nova York. E muitas pessoas, não só pessoas dos negócios, mas muitos trabalhadores tinham ações, né, das empresas em que trabalhavam, né, possuíam participação ali nas ações. Então nós temos um país inteiro praticamente quebrado por conta da crise de 29. Vai atingir vários mercados, inclusive você sabe que isso tem um respingo no Brasil, isso vai gerar aí a queima das sacas do café, a questão da substituição de importações, né? Bom, é importante lembrar que a crise de 29 é uma crise do sistema capitalista, né? O socialismo estava o quê? De boa, vivendo seus melhores anos. O capitalismo estava ali mostrando a sua falência e basicamente comprovando o que o Marx falava de crises cíclicas cada vez mais profundas, né? Então, quando a gente olha esse contexto, isso vai remeter a uma política intervencionista na economia. O Estado vai começar a mexer na economia por conta da crise do sistema capitalista. Aqui, né, com relação ao intervencionismo, eu tenho dois tipos de intervencionismo diferentes. O intervencionismo nos Estados Unidos, que vai ter como base a lógica, né, do John Maynard Keynes, né, que vai ser o keynesianismo, vai aplicar no que a gente chama de New Deal, que tem como esquema básico o Estado promovendo várias obras e isso gerando empregos, os empregos gerando salários, os salários gerando aumento do consumo e o consumo gerando mais produção. Mas o que o Estado ganha com isso? Bom, primeiro a recuperação econômica, claro, depois o imposto de todo esse processo.
Então, o intervencionismo estadunidense, o estado de bem-estar social, vai se dar a partir da crise de 29. Ele vai durar aí até os anos 70, mais ou menos, quando nós temos a política neoliberal. Veja, já na Europa nós temos algo bastante oposto e bastante até difícil de compreender, que é um intervencionismo que a gente fala que não é nem de direita nem de esquerda, mesmo que as pessoas teimem em colocar a culpa sempre na esquerda do nazismo e do fascismo. Não é, era um regime que se colocava no meio e por isso mesmo é tão problemático, né? Esse intervencionismo ele vai se dar a partir dos regimes totalitários. Por quê? Porque a Europa está ali pertinho demais da Rússia, está ali pertinho demais da União Soviética. E a população, quando ela olha que há uma crise do sistema capitalista e que a União Soviética estava lá de boa, tranquila, né, vivendo depois das grandes reformas do NEP, o que acontece? A população começa a pensar que o socialismo é uma boa ideia. E aí o governo, a partir de uma série de medidas, vai instaurar um sistema que se diz nem de direita nem de esquerda, um sistema que é, por si só, autoritário e totalitário. Tudo bem? No totalitarismo, de fato, todos são iguais. Quem não é igual é eliminado. Tudo bem? Essa é a lógica do sistema, por exemplo, nazista. Se você não é igual, você é eliminado ou você é uma peça de um sistema, né? Que é usado pelos iguais, entre muitas aspas. Os regimes totalitários, vocês sabem, são expansionistas e vão gerar o que a gente chama aí de Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45, se desenvolve, tem fim a partir de Hiroshima e Nagasaki. Não é o fim em si, mas é algo bastante marcante para o fim. E aí nós temos, depois da Segunda Guerra, que também é um problema de história, né? Depois da Segunda Guerra, nós temos a Guerra Fria.